Shalom, shalom, shalom. Já compartilha essa live. Glória a Deus, compartilhe com o pastor essa live. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, amém, queridos? Deus abençoe vocês poderosamente. Shalom, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Já compartilha essa live com os amigos, com os colegas. Já compartilha aí com as pessoas. Deus é fiel, igreja. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Vamos aguardar aí alguns irmãos entrarem. Já estou com o texto aqui pronto para pregarmos a palavra. Aleluia, obrigado Espírito Santo pela revelação da noite, pelo conhecimento, pela interpretação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Algumas pessoas se conectando ainda. Maravilha. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes. Obrigado pela participação. Tá sumida, Jéssica. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está conosco aqui pelo Face. Cláudia Pinheiro, Jéssica, Adenilson, Ivaneide Borges, Marineide, Edilene, Maria Rosimar, Daniela Espada, Ana Maria Leal, Claudete, Maria de Jesus, Luzia Silva, Marineide Souza, Celina e Alcivan, José Alcivan, Simone, Nelma, Maria, glória a Deus, Ivaneide, maravilha, amém, queridos? Hoje nós vamos falar da fortaleza da rebelião. É isso mesmo, algo que tem que ser muito falado nos dias de hoje. Para mim é um dos maiores problemas, né? Um dos maiores problemas que atingem
a igreja do Senhor Jesus, as pessoas, as lideranças, em todos os meios sociais, é um problema terrível. Tá? A fortaleza da rebelião, e para a gente entender que fortaleza é essa, glória a Deus, Aline, Tayane, Deus abençoe. Para nós entendermos que fortaleza é essa, nós temos que utilizar o texto para nós entendermos como foi a queda de Lúcifer. Porque, glória a Deus, Luzia, Elton, Deus abençoe, queridos. Para nós entendermos aqui o que é essa fortaleza, nós temos que entender como foi a queda de Lúcifer, como foi a queda de Satanás. Muitas pessoas perguntam, afinal de contas, Lúcifer, o diabo, Satanás era um anjo de luz, por que ele caiu? Por que ele se afastou de Deus? Vocês vão entender tudo isso hoje. Vocês vão aprender hoje sobre essa fortaleza inclusive vai ser quebrada aqui hoje. Amém? Olha só, o texto diz assim: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, nós vamos ver, Lúcifer foi criado como um ser inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado. Ele foi criado puro. Ele foi criado sem culpa. Ele foi criado para dar testemunho, zelo e adoração a Deus. Então, a Bíblia diz na parte B desse versículo, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, no começo da caminhada, Lúcifer era um ser inculpável. O diabo era um ser que aos olhos de Deus não tinha culpa. Estava no caminho e na direção certa. Mas agora vai dizer assim, ó, verso de número 16: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Então, quando está dizendo aqui por meio do seu amplo comércio, Deus abençoe Eric, Tayane e Silvia, está dizendo que o quê? A linguagem desse texto figurativo está mostrando que o diabo, Lúcifer, ele tinha uma forte influência entre os anjos. Há pessoas que relatam que a terça parte dos anjos era governada por ele. E ainda há outras pessoas que afirmam que Lúcifer, ele tinha tanta autoridade que abaixo de Jesus, abaixo da Trindade, era ele que dava as cartas no reino de Deus, as ordens. Então, está dizendo, por meio do seu amplo comércio. O que significa isso? Lúcifer tinha uma forte influência no mundo espiritual, um alto respeito entre os anjos. Ele era respeitado. Tanto que, na parte B do versículo, vocês vão ver dizendo, você encheu-se de violência e pecou. Então, antes de Lúcifer cair, o coração dele foi bombardeado de sentimentos. Que sentimentos são esses? Sentimentos de violência. Então, nós vamos ver que os sentimentos de Lúcifer influenciaram ele à queda.
Está dizendo sentimentos de violência. Então, primeiro, antes dele pecar contra Deus, o coração dele se encheu de violência, se encheu de iniquidade, de pecado. Eu estava dizendo hoje para os irmãos na igreja que Deus estava colocando o capacete da salvação para quê? Para blindar eles de receber setas do maligno. Vocês sabiam que tem pessoas que se aproximam de nós, que estão sendo extremamente usadas por Satanás para trazer contenda, divisão entre as pessoas, separação. Então, Satanás encheu-se de violência e pecou. Aí olha o que Deus diz na boca do profeta Ezequiel: por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Ele era o querubim guardião. Ele era o querubim ungido de Deus. Era ele que guardava tudo que Deus tinha. Era ele que comandava os anjos. Ele tinha uma patente de querubim, uma patente de comando, de organização, de liderança no reino de Deus. Ele foi expulso do monte. Olha onde ele estava. Ele estava no monte santo de Deus. Ele estava num local, numa posição no mundo espiritual mais próxima de Deus. Aleluia. Ele tinha livre acesso a Deus. Então Deus o lançou em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsou, tá? Então vocês vão ver em Lucas 10, 19, Jesus falando, no verso 18, se eu não me engano, 19, Jesus falando: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus também relata a queda de Satanás. E agora ele diz para a igreja: eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então Jesus viu a queda de Satanás. E aonde foi a queda dele? Onde que ele acabou caindo, o destino dele? Aqui na terra. A Bíblia fala em Apocalipse: ai dos habitantes da terra, porque Satanás caiu e veio com grande fúria sobre ela. Então na grande tribulação essa fúria vai ser revelada. Não aconteceu essa fúria total de Satanás, porque o Espírito Santo está na terra bloqueando a atuação total do inimigo. Em partes ele consegue se mover, mas ele não consegue se mover totalmente. Ele está limitado pelo poder do Espírito Santo. Então o verso 17 vai dizer: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então vocês vão ver aqui, né, Deus narrando um outro problema que aconteceu com o diabo. O coração dele tornou-se o quê? Orgulhoso por causa da sua beleza. Então Satanás, ele tinha autoridade, tinha cargo e tinha beleza. Então tudo isso fez com que ele o quê? Se rebelasse. Tudo isso fez com que ele fosse contra Deus. Por isso Paulo diz na Bíblia: não unjam o obreiro recém-convertido, para que o diabo não lute contra o coração dele e ele se volte contra a sua liderança. Está escrito na Bíblia. Então o problema de você ungir um recém-convertido a um cargo na igreja é esse. Quando você unge um recém-convertido, Paulo diz que o diabo tenta o coração dele e ele se rebela. Então o diabo, ele quer o quê? Tentar os obreiros da igreja, as pessoas que estão, né, auxiliando, que estão junto com o pastor, que estão na direção do pastor. O diabo, ele vai tentar entrar no coração dessas pessoas. E não só as pessoas que estão ajudando o pastor, pessoas que estão na presença de Deus, pessoas que estão caminhando com o Senhor.
Então o diabo, o quê? Ele se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. O orgulho vem ante a queda. A Bíblia diz que antes da queda vem o orgulho. O orgulho é um sentimento terrível. Pessoas orgulhosas, pessoas, que acham que podem tudo sozinho, ganhou um empurrãozinho ali, ou tá ali mais ou menos, aí já acha que não depende mais de uma liderança, é insubmisso. Aí eu não estou falando só de igreja, eu estou falando em todos os sentidos na vida. Tem pessoas que você ajuda quando ela está lá bem, está tudo ocorrendo bem para ela, ela vê que ela não precisa mais de você, ela te abandona. Tem pessoas que só estão do seu lado enquanto você pode proporcionar algo para elas. Depois que você não pode proporcionar mais nada, elas te deixam. Eu falei isso no outro dia, são os famosos prostitutos espirituais. Amigo de verdade está junto, prostituto só está enquanto... A prostituta só se relaciona com o homem enquanto ele está pagando o cachê dela. Depois que o cachê acaba, ela abandona o cara, ela não quer saber mais do cara, ela está com o cara por dinheiro. Então pessoas que estão com você por aquilo que você pode proporcionar são interesseiras, são prostitutos espirituais. Então o diabo, que ele se tornou orgulhoso por causa da beleza, ele se corrompeu. Esse é o problema. A gente vai, estende a mão para alguém, muitas das vezes ajudamos as pessoas, queremos o bem das pessoas, e de repente na metade do caminho o orgulho entra no coração delas. E aí o que elas fazem? Não, eu não quero saber mais da minha liderança, eu não quero saber mais do meu pastor, eu não quero saber mais da minha igreja, eu não quero saber mais daquele amigo que me ajudou, daquela pessoa que estendeu a mão para mim, eu não preciso mais dele. Então a pessoa acaba te abandonando, dando as costas para você, se rebelando contra você. Eu já tive experiências, irmãos, desde Minas Gerais, quando eu fui pastor lá, pessoas que eu estendi a mão e de repente as pessoas deu as costas para mim, não reconheceu nada que eu fiz pela vida delas, foram extremamente ingratas, irmão. Por quê? Porque esse é o pecado de Lúcifer. O pecado de Lúcifer é o quê? A rebelião, é o coração corrompido, é se voltar contra quem o levantou, contra quem o ajudou. Então, esse foi o pecado de Satanás. Ele já tinha autoridade, estava no Monte Santo de Deus, o lugar mais próximo de Deus, que não são todos os anjos que podem entrar naquele lugar. É um lugar inacessível para muitos. Ele tinha autoridade. Ele era o querubim guardião, era um dos títulos mais altos que tinham nas regiões celestiais. Títulos que abaixo de Jesus Cristo era o comandante. Ele governava a terça parte dos anjos, O comércio dele, aqui quando o texto diz o comércio, está falando da influência que ele tinha no mundo espiritual, tá? Uma influência com os anjos, era respeitado pelos anjos, era temido pelos anjos, era reconhecido pelos anjos. Tanto que quando ele cai, ele não cai sozinho, Ele cai para a terça parte, como narra o livro de Apocalipse. Então, aí vai dizer: por meio de seus muitos pecados do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Então a ira de Deus veio sobre Satanás. Por isso, no mundo espiritual, Satanás e os demônios não têm, apesar dele poder se transformar em anjo de luz, como eu já preguei, já expliquei, Existem muitas pessoas que não entendem que o diabo, ele não tem mais aquela figura angelical dele. Ele é horroroso no mundo espiritual, ele é terrível, as asas dele são queimadas. Aqui o texto está dizendo que Deus o consumiu com fogo, reduziu ele a cinzas no chão, tirou o esplendor dele, as vestes que ele tinha, aquela visão angelical dele no mundo espiritual, Então ele foi reduzido, ele foi lançado diante de todos, Ele foi lançado na terra. Essa é a realidade.
Então nós aprendemos e entendemos aqui que a rebelião, ela começa do quê? Do orgulho, da independência, da falta de gratidão, da falta de reconhecimento daquilo que as pessoas fazem por nós, né? Então aí começa, por influências também. Vocês vão ver que o sentimento influenciou o coração dele. Qual foi o primeiro sentimento? Violência. Então tome cuidado com pessoas, irmãos, tóxicas, pessoas que falam mal da sua liderança para você, pessoas que olham os defeitos das pessoas e não as qualidades, pessoas que influenciam, que falam para você ter o mesmo raciocínio delas. Cuidado, tá? Essas pessoas estão sendo utilizadas por Satanás para te afastar do foco, da visão, né, da sua liderança. Eu falei para os irmãos, antes de eu ser pastor, primeiro eu servi, eu fui colaborador, depois obreiro, depois evangelista, até um dia ter o reconhecimento pastoral do meu ministério. Mas foi um tempo de servidão. Primeiro eu tive que servir, eu tive que me submeter às lideranças. Algumas eu fui até onde dava, porque também, né, nós temos, às vezes Deus permite que a gente saia de um lugar para que haja um crescimento, né? Vá para o seu propósito, né? Tem pessoas que vão para o propósito, não debaixo de rebelião, de maldição. Existem hoje igrejas, irmãos, desculpa que eu vou falar, que foram fundadas debaixo de rebelião. Pastores que traíram outros pastores, pegaram os membros daquela igreja, levaram para a igreja dele. Isso é rebelião, isso é maldição. Ah, mas pastor, por que Deus faz milagre nessas igrejas? Por que pessoas são salvas? Porque a obra é de Deus, ele está preocupado com as almas. Agora, essas pessoas no juízo final vão ter um acerto de conta com Deus doloroso. E eu creio que muitos já estão até sem os seus nomes escritos no livro da vida. Então, o pior pecado, irmãos, depois da blasfêmia do Espírito com o Espírito Santo, que não tem perdão, é você atribuir algo de Deus ao diabo. O pior pecado é o da rebelião e da insubmissão. Deus odeia pessoas que se rebelam contra suas lideranças. Deus odeia pessoas insubmissas, pessoas que não estão na mesma visão, lado a lado, pessoas que agem dessa maneira com as suas lideranças. Deus não se agrada disso. E não só lideranças, pastores, mas também gratidão no meio de pessoas que te ajudaram, que estenderam a mão, que estavam lado a lado com você. Hoje nesse mundo, a inveja, as pessoas, uma quer derrubar a outra, uma quer passar rasteira na outra, uma quer ser melhor que a outra. Uma pessoa chegou para mim e na maior maldade chegou e falou de uma pessoa que me ajuda muito, chegou e falou dessa pessoa. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que você... Falei assim, se essa pessoa falou dessa outra pessoa que está ajudando muito aqui no ministério, imagino que ela não deve falar de mim. Então a gente fica assim, com o pé atrás, com a consciência ligada, irmãos. Então assim, Jesus falou que no meio do trigo ia ter o joio. Você que está aí pela primeira vez, está conhecendo o evangelho, não se escandalize. Nem todos que estão na igreja são de Deus, nem todos estão na visão com você, nem todos querem seu bem, essa é a verdade. E não só na igreja, em todos os meios sociais. Olha onde que Lúcifer estava, ele estava no monte de Deus, ele estava perto de Deus. Ele tinha tudo para dar certo, irmãos. Ele tinha a confiança do Pai, o amor de Deus. Ele tinha a unção de querubim guardião. Ele tinha isso. Ele conseguiu gerar dentro dele o sentimento da violência. E aí ele pecou. Aí o coração dele, em vez dele ser humilde, reconhecer e voltar atrás, porque o princípio da misericórdia de Deus é o quê? É o reconhecimento do erro, né? E você ajustar as coisas. Até aí tudo bem, até aí o Senhor ainda está dentro do negócio para te ajudar. Agora o problema foi que Satanás agora, ele não só ele pecou, como ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele. Ele deixou o orgulho dominar ele. Foi nesse momento do orgulho, da beleza dele,
Ele corrompeu a sabedoria dele. Então, até a sabedoria Deus tinha dado para ele. Então, você pode ser a pessoa mais sábia que for nesse mundo. Se o seu orgulho corromper teu coração, se a violência tomar teu coração, se a rebeldia, a insubmissão tomar teu coração, a queda é grande. Deus disse: fiz sair de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Então essas pessoas estão a caminho da queda. É muito difícil, irmão, uma pessoa restaurar sua vida espiritual depois de todas essas condutas. Lúcifer perdeu, ele não teve mais perdão, ele pecou no mundo espiritual. O mundo espiritual não tem perdão, irmão. Ele pecou, ele jogou fora a chance que ele tinha. E não só isso, o problema do espírito da rebelião, do sentimento da rebelião, da influência da rebelião, é que a pessoa que está se rebelando, ela não se rebela sozinha. Essa pessoa quer levar outras pessoas junto. O problema está aí. Essa pessoa não quer cair sozinha, não quer afastar sozinha, ela quer levar outros junto com ela. O problema está aí. O diabo levou a terça parte dos anjos, eles caíram, e agora nós estamos aí nessa guerra, enfrentando eles de noite. Eles estão lutando pela nossa cabeça, pela nossa alma, estão lutando contra a igreja, estão influenciando pessoas dentro e fora da igreja, estão promovendo ataques espirituais, estão trabalhando na mente de pessoas, e as pessoas não conseguem entender essa batalha espiritual que está sendo travada. Nós vamos ver aqui, Romanos 13, Deus trazendo uma base do que é princípio de submissão à autoridade. A Bíblia diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, as autoridades vêm de Deus. As autoridades foram estabelecidas por Deus. Então, quando você está debaixo de uma liderança, você tem que entender que essa liderança ela foi constituída por Deus, a não ser que esse líder não tenha passado no processo, não serviu, não teve o reconhecimento ministerial, não teve o reconhecimento de Deus e saiu debaixo de rebelião. Porque tem muitos aí que estão assim, né? Estão debaixo de rebelião, estão fora da visão, fora do caminho. Hoje eles abrem igreja em cada esquina, não sabe de onde vem o líder, não sabe quem consagrou esse líder, não sabe se esse líder já foi servo um dia e continua sendo servo, né? Mas vocês estão entendendo, se submeteu a uma autoridade um dia, então está cheio de pessoas assim. Por isso no nosso ministério nós não, irmãos, com todo respeito, aqui no nosso ministério, para a pessoa um dia chegar a um ministério, uma liderança, um reconhecimento, ela tem que passar todas as etapas primeiro. Ela tem que começar do zero. Eu penso assim, tá? Então, eu já tive muito problema, principalmente com crentes de outras igrejas, aqui, nossa, Jesus Cristo, principalmente aqui na cidade de Picos. Tem uns crentes aí que não foi discipulado, não sei qual igreja que eles são. Se é do templo satânico, eu não sei qual igreja que eles são, porque tem uns crentes aqui, não estou falando mal dos outros, não, irmão, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, que as coisas que fizeram, as maldades que fizeram, irmãos, nenhuma pessoa do mundo, nem uma prostituta, nem um traficante, nem um macumbeiro, eu nunca vi fazendo isso. Apesar do feiticeiro fazer feitiço e tudo, eu nunca vi os feiticeiros fazer o que uns crentes que eu vi fazendo aqui nessa cidade. Então, o princípio é: sujeite às autoridades, submetam-se às autoridades. Aí está falando autoridades governamentais e está falando aqui de autoridade. Se Deus deu a referência para sujeitar autoridades governamentais, imagine as espirituais, né?
Então o verso 2 diz: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede trazem condenação sobre si mesmos. Então, as pessoas que estão debaixo dessa condição estão debaixo da própria condenação. Estão se condenando. Por quê? Porque estão se levantando contra uma autoridade que Deus instituiu. É igual policial, é uma autoridade de Deus? É. Um político é uma autoridade constituída por Deus? É. Apesar de muitos aí que estão aí, né, serem maus, inclusive nós temos que orar por eles, foram constituídos por Deus. Olha só, inclusive, vocês vão ver aqui no texto, o verso 3 dizendo: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. O segredo é praticar o bem. O segredo é não se rebelar. Você já viu o policial trocando tiro com bandido? 90% das trocas de tiro, quem morre? É um bandido ou é o policial? É lógico que é o bandido. Ele está quebrando regras. Ele está estabelecendo o que? A maldade, o roubo, a criminalidade. E o policial acaba matando ele no tiroteio. A alma de quem vai ser pesada? É a do policial ou do bandido? Claro que é a do bandido. É claro também que tem policiais aí também que são corruptos, nós sabemos disso, né? Que estão aí na contramão, mas também o fim deles também não tarda. Entendeu? Glória a Deus, é isso mesmo. Crente que não é tratado pode ser usado pelo espírito de Jezabel, não tem discipulado, né? Não tem submissão à autoridade. Então, vocês vão ver que também, Números capítulo 12, eu quero falar algo muito interessante aqui. Porque Miriam e Arão são irmãos de Moisés. Então, a primeira revelação espiritual aqui. Miriam e Arão eram irmãos. Nós vamos ver que o quê? Eles são irmãos. Então, ele está dizendo o texto assim, ó. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Então vocês vão ver que as críticas, elas vão começar dos irmãos. As críticas vão começar de quem está do seu lado buscando a Deus. Miriam e Arão não eram só irmãos de sangue, não, eram irmãos espirituais. Arão era o sacerdote, era o homem que andava lado a lado com Moisés. A primeira linhagem sacerdotal, né, da tribo de Levi, né? Vocês vão ver tanto a tribo de Levi, vocês vão ver Arão, né? Os filhos de Arão são os sacerdotes do templo, são aqueles que cuidam do templo. Só que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés e criticaram ele porque casaram com uma mulher cuxita. Então, quando alguém quer se rebelar contra você, ele vai tentar procurar qualquer desculpa contra você, qualquer desculpa para te acusar. Então, a desculpa deles primeiro foi o quê? Moisés casou com uma mulher cuxita. Olha o verso 2 agora. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Então vocês vão ver aqui que Arão e Miriam estava com uma certa inveja. Olha, Deus só usa o pastor. Deus só usa aquele irmão. Por que Deus não me usa? Porque ainda não chegou o tempo. Vai chegar a hora que Deus vai te usar também. Vai chegar a hora que os dons vão ser ativados. A unção vai descer sobre a tua vida. Olha, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Ele não fala com outra pessoa também não? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Olha o que Miriam e Arão falou. Deus também falou comigo. Deus também fala com a gente. Não é só com Moisés não.
O texto, na parte C do versículo, está dizendo: e o Senhor ouviu isso. Então Deus ouviu as ofensas que eles estavam fazendo para Moisés. Verso 3: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Olha que forte isso, não tinha homem mais paciente, não teve e nem vai ter homem mais paciente do que Moisés na terra. E mesmo assim Moisés se irou, né? Imediatamente, no verso 4, ó, imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Deus agora deu uma ordem para Moisés: Moisés, chama Arão e Miriam e vem vocês três aqui na tenda do encontro, porque eu vou ter um particular com vocês. Deus chamou, olha só, meu Deus. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou a Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, olha isso. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Então ele está dizendo: quando entre vocês há um profeta do Senhor, Deus se revela a ele em visões e em sonhos fala com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha só, Deus está falando: com os profetas eu falo em sonhos e visões, mas com Moisés é diferente, porque Moisés é fiel em toda a minha casa, ele é fiel em tudo, ele me agrada em tudo. Olha aí, olha o perigo. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Olha só Deus falando: por que você não teve temor quando você estava criticando meu servo Moisés? Verso 9: então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Olha para vocês verem, irmãos, você mexer com a liderança que está alinhada com Deus, um homem de Deus. Cuidado, irmãos, com a fortaleza da rebelião, ela é perigosíssima. A ira do Senhor se acendeu contra eles e eles os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Olha isso, Miriam ficou leprosa. Depois que tocou em Moisés, a ira do Senhor veio sobre ela. Deus chamou eles no particular e falou: por que você está mexendo com meu servo? Você não sabe que eu falo com ele face a face, que ele é meu, que ele é fiel a mim, ele me agrada em tudo. Deus falou para Miriam e falou para Arão. Então Miriam agora ficou o quê? Leprosa, e a aparência dela era como a de uma neve. Arão voltou-se para ela, viu que estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Olha para vocês verem, tem que tomar cuidado, irmãos. Não dê ouvidos ao diabo, não vá contra a liderança, não vá contra as pessoas que sempre te ajudou, está do seu lado, está te abençoando, está orando pela sua vida, que tem intimidade com Deus. Tem muita gente que se levanta e nem sabe. Tem uns que carregam a Bíblia debaixo do braço e fala mal, igual veio falando aí de mim: ah, pastor fulano falou que se o Senhor, que se tivesse orado a pessoa teria sido curada. Por que o Senhor não orou pela pessoa? A pessoa comentou isso, eu falei: ai Jesus, pode tocar, pode mexer, não sabe com quem está mexendo. Eu tô servindo a Deus, não é na brincadeira, não é em verdade. Eu sou marido de uma só mulher, eu não estou dando cano em ninguém, não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém, não estou me prostituindo. Entendeu, irmãos? Eu estou agradando a Deus em tudo que Ele quer que eu agrade, em todos os detalhes. Deus sabe do meu particular. Eu não preciso aqui falar o que eu estou fazendo por Deus, quem eu estou ajudando. O que você fizer, você faça no secreto, irmãos.
Eu até ensino, falei com os irmãos, falei, irmãos, faça no secreto, não fale. Eu falei isso com os irmãos no grupo hoje, irmãos, não fale, fala no secreto, porque os irmãos estão aprendendo, são meus discípulos, eu tenho que ensinar eles, e tenho que entender que eles estão em aprendizado. Ah, sim, pastor, amém. Não, tudo bem, vou fazer dessa maneira aqui agora. Glória a Deus, estão aprendendo. Para lá na frente, quando verem eles sendo usados por Deus, pregando a palavra, sendo instrumento de Deus, aí vão falar, não, aquele ali teve um líder que ensinou eles tudo, que fez com que eles se tornassem grandes homens e mulheres de Deus. Não, ali é um homem e uma mulher de Deus. Quem treinou, quem discipulou, era um homem de Deus. Tá, irmãos, nós estamos produzindo aqui frutos para Deus. A obra vai continuar, irmãos. Uma hora o pastor Breno, igual Moisés saiu de cena, vai entrar o Josué. Vocês vão continuar essa obra, irmão. Nós não sabemos até que dia nós estamos na terra. Então, pelo menos eu estou plantando, eu estou ensinando, eu quero melhor para vocês e não pior. Por isso que eu estou orientando com todo zelo, sabedoria. É igual hoje na igreja a palavra foi um pouco mais dura, chamando as pessoas a voltar ao arrependimento, porque é verdade, as pessoas têm que se voltar, têm que se arrepender. É necessário que haja um arrependimento nesses dias. Deus está chamando a nação para arrependimento. Vocês vão ver líderes com governantes chamando pessoas para jejuar. Isso não é comum, irmãos. Não tinha isso no Brasil antigamente. Hoje vocês veem isso. Ah, o presidente está chamando para jejuar, os líderes estão chamando para jejuar. Isso é um reconhecimento de que nós temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Coronavírus dobrou o nariz de muitas pessoas, dobrou o pescoço de muitas pessoas, dobrou o orgulho de muitas pessoas, fez pessoas darem valor à família, ao próximo. Coronavírus, irmãos, por um lado foi terrível, eu perdi minha tia, teve gente que adoeceu, teve gente que ficou com sequela, teve gente que, irmãos, sofreu, mas por um lado, vamos olhar o lado positivo dessa enfermidade. Essas pessoas reconhecer que sem Deus elas não são nada, que a nossa vida é um piscar de olhos, é passageiro, nada é para sempre. Você tem que fazer, faça pela eternidade. Então vocês vão ver, irmãos, vocês vão ver aqui, agora, Miriam, estado que estava Miriam. Miriam se levantou, mas Arão estava igual uma neve, de tanta lepra no corpo. Deus está dizendo aqui, estou quebrando as fortalezas da rebelião. Há pessoas que são assim, irmãos, porque foram criadas sem regras. A lei, antes da graça de Cristo, veio para nos proporcionar regras, obediência a Deus. Amor a Deus é obedecer. Então, quando eu obedeço, eu amo a Deus. Tá? Então, a regra de amor para Deus é obediência. Então, a lei, antes da graça, veio para que as pessoas obedeçam a Deus, obedeçam os seus princípios. Então tem pessoas que desde a infância são criadas sem regras, não teve ali as regras dos pais, e aí infelizmente nesse crescimento, nessa psique que foi gerada dentro delas, fez com que elas se tornassem pessoas rebeldes. Mas vocês lembram as armas da nossa milícia? Elas levam o nosso pensamento cativo até Cristo. Se o mundo te ensinou a ser rebelde, se Satanás te influenciou desde a infância, agora que você é de Cristo, é nova criatura, o Espírito Santo vai te influenciar à obediência. O Espírito Santo vai te influenciar para que você viva conforme a palavra de Deus. Então isso é muito lindo. Amém? Nós temos que permitir ser moldados por Deus, sermos transformados. Amém, queridos? Então Deus hoje está quebrando a fortaleza da rebelião. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Eu quero orar por vocês agora. Espero que vocês tenham entendido. Essa palavra é uma revelação que veio do céu. Deus pediu para que eu trouxesse esse tema hoje.
Deus conhece as necessidades de cada um, que cada um precisa ouvir. Nós sabemos, né, a vontade do nosso Deus sobre as nossas vidas. Deus conhece a gente mais do que nós mesmos. Essa palavra, ela vai trazer um despertamento para nossas vidas, uma transformação. Vamos orar? Obrigado pela participação de todos os irmãos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essas pessoas hoje, Senhor, entenderam que Lúcifer caiu nessa fortaleza da rebelião. Ele se encheu de violência e orgulho, de iniquidade. Ele se rebelou contra aquele que é santo e digno, aquele que ungiu como querubim da guarda. Mas ele, meu Deus, se entregou e não reconheceu que precisava da misericórdia e do perdão. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que estão nos assistindo agora, toca no coração delas, molda a psique, o caráter dessas pessoas, trabalha no espiritual, no físico, na alma, nos sentimentos. Meu Deus, essas pessoas serão grandiosas na sua presença, essas pessoas serão fiéis até o fim, Senhor. Toca no coração dos teus filhos, ó Pai. Molda o coração deles de uma forma gloriosa. Trabalhe, Espírito Santo, com o teu poder e com a tua glória. Opera, Senhor, as tuas maravilhas. Entra com poder agora, Senhor, e prepara essas pessoas a cada dia, Senhor, que elas possam entender que esta palavra vem do céu, para alertá-las, para instruí-las e para direcioná-las ao caminho do Senhor, meu Pai. Eu te agradeço pela vida destas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Talvez você queira falar o que o pastor pediu uma oração. O telefone do pastor é o 319-8836-2676. Meu pastor online, aconselhamento pastoral para todo o planeta Terra, tá? Você pode me procurar lá, tá? Pode falar com o pastor vai te orientar. Nós vamos orar, manda seu pedido de oração, você que precisa. Eu vi aqui alguns pedidos, umas pessoas que precisam de uma interpretação dos sonhos. Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo com carinho e com amor, tá bom? Que às vezes chega mais de 100 mensagens, vocês sabem como é, né? Deus abençoe vocês poderosamente. Um beijo para todos. A paz do Senhor Jesus. Amanhã tem mais, te espero aqui, tá bom? Tchau, tchau. Shalom, shalom.